Ah, que bom. Então, a Luísa já colocou para gravar a nossa reunião. Então, eu vou dar boa noite de novo para ficar direitinho essa gravação, para que as pessoas possam acessar, né? Quem esteve aqui e quiser assistir de novo, porque às vezes fica com essa curiosidade de assistir mais uma vez, ou se outras pessoas souberem, né, dessa discussão e queiram assistir, acompanhar, ver como é que foi essa discussão, fica essa possibilidade aqui. Então, esse é o segundo encontro deste ano. O Clube do Conto é uma atividade que o Paralígia já realiza há bastante tempo. Ele foi idealizado pela professora Berenice, que estava coordenadora até ano passado aqui do nosso programa, do nosso projeto. E é com muito orgulho e com muita responsabilidade e também, assim, com um certo friozinho na barriga que a gente continua essa atividade, que é uma atividade para além, né, da academia, que alonga, digamos assim, é a vida acadêmica da gente, que a gente faz esse exercício de o que um curso universitário pode proporcionar para nós que estamos nesse ambiente acadêmico, de convidar pessoas da própria instituição a participarem de uma atividade cultural e atividades e pessoas de outras universidades, pessoas que não estão em universidades, professores, bibliotecários, né? A ideia é fazer com que aconteça esse movimento literário, que as pessoas tenham acesso a obras de arte, que tenham acesso à discussão, que tenham acesso à possibilidade de pensar a literatura junto com outras pessoas, que essa é a grande, digamos, é a grande questão, né, da literatura, que quando a gente lê sozinho, a gente escuta a história, a gente tem as nossas impressões, a gente tem as nossas análises, ou às vezes fica na dúvida de algumas coisas que a gente pensa, que a gente vê, que a gente analisa, e quando a gente conversa e escuta o outro nas suas análises, nos seus diálogos, né, a partir do texto lido e das suas pesquisas, cada um vai pesquisar algo muito específico, porque vai do repertório de cada um, que cada um gosta, que cada um aonde se sensibiliza, aonde tem mais afinidade, e essas ações todas fazem com que a gente enriqueça a nossa leitura. Porque quando a gente lê sozinho e não compartilha com ninguém, não troca com ninguém, a leitura fica sendo muito isolada, muito só e solitária, né? É o que eu li, é o que eu escutei, eu e o autor, que ela é interessante também, mas quando a gente compartilha e escuta o outro, essa leitura amplifica. Então, hoje, como foi no primeiro dia, né, na nossa primeira discussão, quem apresentou para a gente o conto foi a acadêmica Carolina, né, que trouxe para a gente toda uma análise, ela estudou, né, fez buscas, fez as pesquisas, estudou simbologias que apareceram no texto, então foi uma mediação rica, né, e cheia de outras perguntas para a gente fazer, que isso é bacana também, né? Que outras perguntas a gente pode fazer depois da discussão. E hoje, a indicação da mediadora de duas professores, a professora Cláudia, do departamento Opa! A professora Cláudia e a professora Flávia, que indicaram. A professora Flávia é a professora da acadêmica, né? A acadêmica Ana Júlia, e que vai trazer para a gente esse olhar a partir do texto do Edgar Allan Poe que ela vai apresentar. Então, Ana, você se apresenta, diga seu nome completo, porque eu acredito que há alunos acadêmicos, mas há outras pessoas aqui também. Eu estou olhando aqui no celular para ver se tem mais alguém querendo entrar, que está fazendo algum comentário ali no grupo ou no privado. Estou dando uma olhadinha. Parece que está tudo ok. É legal, Ana, você se apresentar, dizer que semestre você frequenta, se você já trabalha, se você já atua, o que você faz, e aí você fica à vontade para apresentar a sua observação, né, as suas observações do conto. Perfeitamente. Oi, pessoal, meu nome é Ana Júlia. A maioria do pessoal que está aqui já me conhece, inclusive, né? Grande parte é da minha turma.
Eu estou no 7º semestre de letras, mais especificamente bacharelado, e eu fiquei muito, muito feliz quando a Flávia fez essa indicação, porque esse é um dos meus contos favoritos. O Poe, no geral, é um dos meus autores favoritos. E, na verdade, o primeiro ponto que eu queria trazer é que, na verdade, é uma crítica, né? Não ao Poe, obviamente, eu não faria isso, mas em relação às traduções, até porque o que a gente leu aqui para o Clube do Conto foi uma tradução, né? E o que me incomoda um pouco nas traduções é principalmente o fato de que a maioria delas acaba excluindo muitas possibilidades interpretativas que o conto original dá para gente. Por exemplo, na versão que a gente leu da tradução aqui para o Clube do Conto, e até uma que a gente leu recentemente na Univille, em uma das aulas, a gente encontra o início do texto. Logo no início, a primeira frase, ele troca o il do original, né, que vai trazer aquela tradução especificamente ao pé da letra de doença, e ele transforma em algumas versões como nervoso, em outras como ansioso, e eu acho que a partir desse momento a gente já tira muito da interpretação de qual é a doença mental desse personagem. Porque apesar dele tentar convencer a gente durante todo o tempo do conto de que ele tá são, o objetivo do conto é mostrar justamente o contrário, né? Ele, obviamente, não está sob posse de suas sanidades. Além disso, também uma coisa que me incomoda um pouco nessa versão da tradução é que lá no final ele coloca o velho, né, que ele assassina e tal, como o patrão dele. E no conto original existe toda uma possibilidade interpretativa de que esse homem seja, na verdade, o pai do narrador. Então eu acho que esse teor interpretativo, ele é muito perdido nas versões traduzidas do Poe. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler o original, eu indico muito, porque o Poe faz uma coisa muito interessante. Se vocês já leram diversos contos dele, eu acredito que sim, a maioria, vocês vão notar que o Poe costuma florear muito os textos dele. Então, ele traz muita estilística no meio das obras dele. E nesse conto não, se vocês notarem, ele é um conto seco, a narração é mais seca. Então não tem, no original, né, não tem toda uma estilística, um floreamento, então 1 milhão de metáforas e uma coisa muito lúdica. Não, o Poe é bem mais sucinto nesse conto. E eu acho que isso é outro fator que se perde nas traduções. Então, essa não é uma característica de escrita do Poe aleatória. Ele escolheu escrever esse conto especificamente de forma mais direta, mais sucinta, mais seca. E nas traduções a gente encontra muita marca dos autores, então a gente vê muito desse floreamento, principalmente essa versão que a gente leu para o Clube do Conto. E eu acho que isso tira um pouco do tom original do conto. Então, ao invés de ter aquele tom seco, que toda a tensão do conto é trazida unicamente pela narrativa, a gente acaba tendo um floreamento que, às vezes, a gente acaba se perdendo do que está acontecendo de fato. Tem vários outros quesitos de tradução que me incomodam um pouco nas obras nas versões que eles traduzem desse conto, mas eu não vou me alongar muito nisso. Gente, por favor, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? Por favor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão sobre o conto. Primeiramente, vamos lembrar qual é o movimento literário do Poe, né? O Poe é literatura pura, unicamente, visceralmente gótica. Então, a gente vai encontrar elementos dele que se repetem sucessivamente diversas vezes da mesma forma. Então, essa melancolia, essa morte, essa coisa de elementos humanos físicos para trazer uma ligação com um sentimento. Então a gente encontra, na minha visão, o olho do homem para o narrador, ele tem uma temática, né, de julgamento. Porque no conto, diversas vezes, o narrador fala que ele não tem nada contra o homem, que nunca cobiçou o dinheiro do homem, que o homem, inclusive, já foi gentil com ele, que o único problema era aqueles olhos de abutre, azuis, nevoados.
Então, considerando toda a literatura gótica e que é o movimento do Poe, né? O que eu tiro desse conto é que o olho do homem é, na realidade, um simbolismo para julgamento. E aí, fugindo um pouco, se a gente for trazer lá a estética da criação verbal do Bakhtin, quando ele fala que toda a identidade de alguém é formada primeiramente pelas palavras dos pais, porque o ser não consegue descrever a si próprio nos primeiros momentos. Ele só aprende da existência dele através do que o outro fala dele, então da atribuição que o outro dá a ele. E essa primeira atribuição é sempre feita pelos pais, naturalmente. Então, você descobre o seu nome através dos seus pais, os pronomes possessivos você começa a usar através dos seus pais e etc. E você só começa a ter conhecimento de si através de toda essa dedicação de atribuição de identidade. E o que faz mais sentido ainda, essa minha teoria de que, na verdade, o velho homem é pai do Paul, porque faria muito sentido ele querer fechar para sempre aquele olho de abutre, já que o olho é um símbolo de julgamento, e já que toda essa atribuição que esse homem velho, supostamente pai do Paul, faria sobre ele, estaria afetando esse homem. E o coração, né, mais especificamente a batida do coração, é um símbolo, para mim, muito claro de culpa do homem. Tanto que no momento final do conto, ele acaba, né, revelando o próprio crime, porque ele continua ouvindo aquela batida de coração incessante, ficando cada vez mais alta. E a minha visão disso é que ele ouvia essa batida por unicamente culpa. A gente sabe, falando agora de uma questão mais psicológica, que a culpa reprimida se torna ansiedade e que a ansiedade reprimida pode vir a se tornar psicose, né? Nos quesitos psiquiátricos falando. Então, eu acho que, para mim, faria muito sentido que essa culpa reprimida do assassinato do próprio pai, que ele cometeu para tentar cessar essa sensação de julgamento, ela foi se acumulando e sendo reprimida até o momento que ela explodiu naquele formato de alucinar com os barulhos do coração batendo e acabar revelando tudo para os policiais. Outro ponto bem interessante da literatura gótica é que ela tem todo esse quesito de que o terror é interno. Então, os monstros e os vilões da literatura gótica não são fantasmas e assassinos externos. É tudo de dentro. Então, quando o Poe faz essa narração em primeira pessoa para reforçar essa ideia de que nós estamos dentro da mente do narrador, ele reforça essa atmosfera de terror psicológico, né? A gente até discutiu em sala, nas últimas aulas, sobre como essa narração em primeira pessoa do Poe contribui para essa criação de atmosfera de terror psicológico. E eu acho que o Poe faz isso com maestria. Ele foi um dos grandes percursores, né, da literatura gótica justamente por isso. Essa habilidade que ele tem de criar uma narração 100% internalizada. Então, todo o terror que acontece principalmente dentro da cabeça do narrador. Então, toda essa luta contra a insanidade, essa vontade de provar que ele é são, que ele não tá maluco, e que ele fala o tempo todo que ele tá sobre perfeita noção de todos os sentidos, e ele começa a descrever sobre todas as coisas que ele faz, como se aquilo fosse uma justificativa de como ele tem todas as sensações e todos os sentidos dele aflorados e que ele não é maluco. Isso é, na realidade, toda uma construção do Poe para criar essa luta da insanidade, que está presente em diversas outras literaturas góticas, como Frankenstein, o Médico e o Monstro. Então é muito comum essa luta, esse embate entre loucura e sanidade, como uma criação de atmosfera de terror psicológico. O Poe faz isso em diversos outros contos dele, e ao mesmo ponto que tem essa obsessão, essa
loucura versus sanidade, a gente tem também essa obsessão versus paranoia. Então, toda essa obsessão extrema do nosso narrador pelo olho do homem velho, e como ele descreve ele várias vezes, e é o olho, ele deixa bem claro, no original também, é um olho, não os dois. A gente até discutiu sobre se seria o olho que fica meio enevoado da idade, ou se seria um acidente, etc. Porque o Poe dá essa margem no conto, né, no original, sem a tradução. Todo ponto do conto abre para muita interpretação, e a gente tem o que, para mim, é o suprassumo da literatura, um narrador não confiável. Eu gosto muito de ser enganada enquanto eu tô lendo, então eu gosto de ser feita de otária pelo narrador. E eu acho que nessa narração a gente tem muito isso, porque em alguns momentos a gente se pergunta se ele é realmente louco ou se não, se ele realmente está planejando tudo aquilo, porque parece muito bem orquestrado. Então, quando ele fala que ficou 1 hora inteira parada na porta, ouvindo o barulho do coração do homem velho bater, quando ele fala que por 7 noites seguidas ele fez exatamente o mesmo ritual, a princípio parece que foi uma coisa muito orquestrada. Mas que tipo de pessoa faria isso? Que tipo de pessoa ficaria 1, 2, 3 horas paradas numa porta ouvindo o barulho de um coração bater? Então, ele mesmo acaba se entregando. Ele traz tantas evidências para comprovar essa sanidade que ele acaba deixando a verdade escapar nessas frestas. Ele é, de fato, louco. Vale lembrar, né, também que todo esse horror psicológico do Poe é muito mais voltado para o movimento de literatura gótica norte-americano do que o terror de literatura gótica britânico, porque apesar de muita gente achar que o Poe é britânico, não, ele não é, ele nasceu em Boston, ele é realmente norte-americano. Sobre os extras, eu acho que uma das partes que mais me cativa nesse conto é justamente essa ironia do narrador tentando provar que são e acabando por provar justamente o oposto. Alguém tem alguma contribuição antes que eu continue falando mais? Não? Outro ponto bem interessante do conto. Prof. Alcione está com a mão levantada? Eu levantei a mão porque tem gente aqui na sala que quer perguntar, e aí eu levantei Tá. por ela. Oi, gente, vocês conseguem me escutar? Sim. Conseguem, né? Eu não lido muito bem com Teams, especialmente no meu celular, mas estou me esforçando. A minha única contribuição mesmo não é uma pergunta, eu acho que é só de fato, uma contribuição com o que a Ana falou, que eu achei muito legal e muito interessante isso, e bem presente mesmo na obra do Poe. Quando eu estava estudando para fazer a mediação do Clube do Conto durante o Abre o Mundo desse ano, eu lembro que eu li um outro conto que foi O Corvo, do Edgar. E eu achei extremamente interessante como o personagem dele, né, vai de fato ficando louco de dentro para fora. Ele fica muito triste porque neste conto a mulher que ele amava falece, então ele fica num quarto fechado e sempre assim em estado parece que de delírio. E até que em dado momento ele escuta uma batida na porta, ele abre a porta e não tem nada. E aí quando ele fecha a porta e entra dentro do quarto, ele encontra dentro, em cima de uma cabeça de Atena, de uma estátua da cabeça de Atena, ele encontra um corvo e parece que aquele corvo está se comunicando com ele de alguma maneira. E ele vai cada vez mais ficando louco, louco, e isso acontece um movimento de dentro para fora. É uma dor que causou essa praticamente insanidade dele. Então, realmente, de fato, esses personagens dele, né? Pelo menos esses dois, o do Corvo e o do Coração Delator, eles vão ficando. É um poema, no caso, né? Esse do Edgar o Corvo. E acho muito interessante como de dentro para fora ele vai trabalhando essa questão psicológica, né? Dos personagens dele.
Perfeitamente. Eu queria muito que alguém falasse do Corvo. É um poema maravilhoso também, e eu acho que se a gente lê mais obras do Poe, a gente sempre vai encontrar essa característica. Como ele era um escritor de literatura gótica e como a literatura gótica se firma principalmente no quesito de internalizar todo o terror, a gente vai encontrar essa repetição. Então, os personagens sempre vão enlouquecendo de dentro para fora. Eu amei esse termo. E já que a gente está falando de psicologia, a Prof. Flávia, ela trouxe para a gente um artigo que fala sobre o coração delator, de um escritor muito interessante. Eu não estou encontrando o artigo aqui agora, mas eu fiz algumas anotações sobre ele, porque ele analisa essa obra do viés psicológico. Então, ele faz toda uma análise do coração delator, né, do narrador, mais especificamente, voltado para todo esse viés mental e psiquiátrico. Ele traz, né, que a ansiedade é uma forma de agitação psíquica relacionada ao medo e à desconfiança, e se a gente lê o texto, a gente percebe que o que ele sente daquele olho é um ódio, né? É uma sensação de. É um pouco medo, mas é principalmente uma sensação de repulsa. Tanto que quando ele entra no quarto, ele aponta a lanterna justamente para aquilo. Como se ele precisasse que o foco da luz estivesse naquele olho, como se ele fosse fazer alguma coisa. Fora do homem velho. Então ele tem tanto essa obsessão, essa fixação pelo olho do homem, que é quase como se ele fosse um ser independente do velho, na narração dele, né? Então é o velho e o olho do velho. Então, isso reforça a minha teoria de que a doença mental dele é, na realidade, uma ansiedade extrema que evoluiu para psicose. A narrativa traz né, essa ligação entre ansiedade e repressão. Então, primeiro o narrador vai reprimindo aquele sentimento de repulsa pelo olho do homem, até que ele decide assassinar ele para extinguir esse sentimento. E depois ele substitui esse sentimento por uma repressão de culpa, por ter extinguido a vida do velho, já que ele não tinha nada contra o velho, inclusive ele gostava do velho, o problema dele era o olho. Então, essa ideia de obsessão pelo olho, né, que acabou causando assassinato, e aí essa sensação reprimida de ódio e medo acabou sendo substituída pela sensação reprimida de culpa por cometer o assassinato. Durante todo o conto, a gente vai tendo essa ideia de que essa percepção de verdade é subjetiva na mente ansiosa. A gente sabe, psicologicamente, que a percepção de verdade é subjetiva na mente ansiosa. E o conto reforça isso, né? Porque a verdade, para ele, se torna muito subjetiva. Em alguns momentos, inclusive, a gente encontra essa hipocrisia. Então, em alguns momentos do conto, ele fala uma coisa e um pouco abaixo ele se autorrefuta. Então, tem essa ideia de uma mente que não segue uma linearidade de ideias, sabe? E essa ansiedade dele vai se manifestando como um sintoma psicológico, né, que vai desestabilizando o comportamento dele. Então, vai levando ele a oscilar entre calma e agitação extrema até a confissão do assassinato, como ele está antes. Ele está calmo, super confiante, senta ali, coloca a cadeira em cima das tábuas onde ele colocou o corpo do velho, conversa com os policiais, mas aí aquela culpa reprimida vai ficando mais forte, ele vai ouvindo o bater do coração, até que ele confessa o assassinato. Então, o conto acaba exemplificando o efeito de uma ansiedade reprimida que foi evoluindo e se tornou uma psicose. E qual é a ação dessa psicose patológica, né? E aí ele traz toda essa ideia de como o sentimento reprimido resulta em delírio, paranoia, descontrole emocional. Então, esse simbolismo que eu vejo na obra do Poe, né? Ela é tratada tanto como sintoma quanto como símbolo.
Então, é uma representação literária e psíquica dessa luta interna do sujeito com os próprios impulsos e conflitos. E nesse conto que a gente, nesse conto não, perdão, nesse artigo que a gente leu, que tem toda essa análise do conto, ele é todo embasado em psiquiatras famosos, né, e filósofos famosos como o Freud, Ronen, Chapman, Jung. Então, o autor vai trazendo diversas descrições de patologias voltadas à ansiedade evolutiva, que vão corroborando com como o Poe vai descrevendo essa sensação no conto. E talvez nem fosse a intenção do Poe descrever de forma tão perfeita uma patologia, mas foi o que ele conseguiu. Ele foi descrevendo essa repressão, essa luta interna entre impulso e conflito, e ele acabou chegando a essa obra-prima que é o Coração Delator. Novamente, eu vou voltar a falar sobre os elementos góticos, porque eu acho que esse é um ponto-chave do conto, né? Já que ele é muito demarcado como um conto gótico. Na maioria dos contos do Poe, a gente vai encontrar essa luta entre esse conflito com a loucura, né? Com a sanidade e a loucura. E a morte sempre vai ser um elemento. Assim, 99,9% a morte surge no conto de literatura gótica, ou, se não a morte, momentos muito próximos dela. Às vezes a morte não está ali no presente do conto, mas sempre vai estar relacionado a isso. Então, a morte é sempre uma temática abordada. As literaturas góticas, como eu já comentei aqui, né, elas são sempre voltadas para terror psicológico. Então, muito raramente a gente vai encontrar uma literatura gótica onde o terror é externo. Então, é de fato um monstro ou é de fato uma criatura ali que pode ser fisicamente combatida. A literatura gótica foca muito no fato mental e psíquico, então vai ser sempre sobre uma luta, um conflito interno, ou mesmo, como a Caroline tinha comentado, esse enlouquecimento de dentro para fora. Outro ponto bem interessante a ser destacado nesse conto do Poe, eu acho que seria referente ao fato de que a gente tem uma progressão narrativa excelente. A gente começa com o nosso autor tentando convencer a gente de que ele não é maluco, de que ele não é doente. E, novamente, eu deixo aqui os meus pesares das traduções trocarem, e eu não entendo o motivo de doente para nervoso, porque eu acho que o doente deixa um peso muito maior no conto, porque ele traz dessa forma, né, a alteração psíquica dele, que ele tenta negar, como uma coisa negativa. Então, ele traz um viés muito preconceituoso contra a ideia de uma instabilidade mental. Então, ele chama realmente de doença. E eu acho que isso é um ponto interessante no início do conto, porque ali a gente já tem uma noção de qual é a visão do narrador sobre alterações e desestabilidades mentais. Para ele é isso, uma doença. E eu acho que fazer essa alteração da palavra doença para nervoso e etc., acaba perdendo um pouco desse viés interpretativo que o Poe dá para a gente. Além disso, a gente tem no conto toda essa progressão narrativa, né, como eu estava falando antes de voltar para o ponto de tradução. A gente tem essa progressão narrativa. Então, primeiro ele inicia tentando convencer a gente de que ele não é maluco. Em seguida, ele diz pra gente a ideia mais maluca possível, um assassinato de alguém que ele gosta, por causa de um elemento que, na minha visão, vai simbolizar o julgamento que aquele homem tem sobre ele.
E ele fala diversas vezes sobre o fato de que ele gostava do homem, que ele não desejava o dinheiro, que o homem nunca tinha insultado ele, mas ainda assim ele traz essa repulsa sobre o olho do homem. E daí, né, a gente tem essa hipocrisia dele, então começa tentando convencer a gente de que ele não é louco, no primeiro parágrafo, e no segundo, a última frase é ele decidindo que vai tirar a vida do velho para sempre. E aí ele vai, né, narrando minuciosamente tudo o que ele faz para ter certeza de que ele vai cometer aquele assassinato da forma mais perfeita possível. E ele queria que o velho acordasse. Eu sinto que talvez na tradução isso não esteja tão demarcado. Mas no original fica muito claro, ele quer que o velho esteja acordado, ele precisa que os olhos dele estejam abertos, porque se ele matar o velho enquanto ele dorme, ele vai estar matando só o velho. Ele precisava ver o olho para ter certeza que ele estava assassinando o olho. Tanto que ele fica ali aguardando o velho acordar, e só na 8ª noite ele realmente, de fato, mata o homem velho, porque é naquela noite em que ele acorda, abre os olhos e fica ali esperando. Outra coisa que eu acho bem interessante destacar é que no original o velho não grita. Ele traz essa ideia de que, na verdade, a gente tem ali uma situação interpretativa, né? No original ele fala cry. Cry pode ser grito, mas mesmo que seja grito, ele descreve um grito mais lamentoso. E nas traduções eles colocam só grito. Se eu fosse traduzir esse texto, o que eu não faria, mas se eu tentasse, eu acho que um gemido ou um grito lamentoso soaria melhor, traria melhor essa atmosfera que o Paul traz quando ele utiliza a palavra cry, do que só um grito, porque esse é o ponto, não era um susto, era um lamento, porque o velho sabia exatamente o que estava acontecendo no momento em que ele solta aquele grito, né? Então, é uma coisa mais lamentosa, mais melancólica. E aí, depois de toda essa narrativa minuciosa, a gente tem ele descrevendo, ele desmembrando o velho de uma forma completamente seca. Então não tem enrolação, não tem muita descrição. Ele arranca as pernas, os braços, a cabeça e diz que não sobrou sangue porque a Tina absorveu tudo. E é isso. Então não tem toda aquela descrição minuciosa, todo o cuidado, toda a suavidade que vai tendo enquanto ele está premeditando aquele assassinato. Quando acontece, é muito rápido. É um salto sobre o velho, o olho se fecha, o coração para de bater, ele desmembra e coloca, levanta as 3 tábuas, né, e coloca o homem ali e acabou. E é isso, e ele dorme tranquilamente. E aí depois a gente tem, né, o fato de que os policiais chegam lá e ele tá completamente confiante de que tá tudo certo, porque não tinha nenhum vestígio. E realmente os policiais não encontram nada e o único fator que revela o crime dele é a culpa reprimida, quando ele começa a ouvir aquele barulho do coração batendo. E, por fim, ele acaba revelando. Em uma das traduções que a gente leu o texto em sala de aula recentemente, o texto tirava, ele meio que enxugava a parte em que ele se pergunta: será que esse som vem da minha cabeça? Não, não é possível que esse som venha da minha cabeça. É real. O conto tirou isso e deixou claro que ele sabia que era da cabeça dele. E aí, para mim, essa foi uma grande falha que estragou completamente essa tradução. Porque se ele sabe que o som vem da cabeça dele, por que ele revelaria para os policiais? O único motivo pelo qual ele revela o fato de ter assassinado o homem velho é porque ele acredita que aquele som exista de verdade. E aí ele fala, né? Reclama com os policiais de eles estarem sendo hipócritas, de estarem tirando com a cara dele, de estarem zombando dele,
e acaba revelando que matou o homem velho. Outra coisa que, novamente, eu vou pegar na questão da tradução, é que no final do conto traduzido, a gente tem ele falando, né? Não finjam mais, confessa o crime, arranquem as pranchas, aqui está ele, eu matei, algo assim. No original, eu acho muito interessante e muito mais profundo, porque traduzindo ao pé da letra, ele fala algo como eu matei, mas por que o coração não para? E acaba com uma indagação. E eu acho que, para mim, o Paul terminar com uma interrogação, um conto, onde a primeira frase termina com 2 exclamações, porque no original ele tem o It's true, 2 exclamações, é absolute poesia. Eu acho que terminar com uma interrogação, um conto que inicia com uma dupla interjeição é sensacional. A prof levantou a mão? Eu fui querer me expressar porque isso é fabuloso mesmo, né? A gente vê a poesia muito presente neste conto, que é o que a gente vê no Corvo, né? E a gente vê que há uma musicalidade até. Eu acredito que por isso que tem essas sinalizações de pontuação, porque parece que é uma parada, né? Não é uma narrativa que vai acontecendo rapidamente, né? Ele vai narrando aquela incomodação toda, aquela loucura, aquela insanidade, e até chegar no final, e aí termina com um questionamento, que essa tua leitura do original na língua inglesa e das traduções, ela faz o quanto a gente precisa de discussões que façam essas análises, né? Esse trabalho que a professora Flávia fez com vocês é encantador, porque proporciona a gente perceber as variações de interpretações, né? Porque é, no Brasil tem algumas editoras, né? A Companhia das Letrinhas, a Companhia das Letras, na verdade, que tem a tradução, que é uma seleção do Ítalo Calvino, que daí tem esse conto, né? O Coração Delator, e tem a editora Dark Shaw, que também traz esse conto de uma forma de autores diferentes, né, de traduções diferentes. Então, quando você vem com essa análise, trazendo as suas percepções das diferenças das traduções, mostrando a força que tem poética no conto e trazendo essa presença de iniciar com uma palavra diferente da outra, né? Com certeza direciona o nosso olhar, desse olhar tanto do próprio olho desse velho, que é o olho que incomoda, né? E o nosso olhar a partir desses ou dessas outras formas de como cada um que vai ler o conto original e vai trazer uma tradução, né? Então essas análises, elas são muito ricas, Ana. Eu fiquei encantada com as tuas percepções e as leituras, as várias leituras de como o conto pode ser lido numa perspectiva mais rasa ou numa perspectiva mais profunda, mais vertical, a partir da leitura do original, a importância, né, da leitura do original. Era isso que eu queria contribuir, mas pode continuar que está muito boa as suas análises. Eu acho que a prof falou perfeitamente a importância da leitura do original. Eu critiquei diversas traduções aqui, mas não foi no sentido pejorativo, apesar de que às vezes pareceu um pouquinho. Mas é que é muito difícil traduzir literatura. É a tradução mais complicada possível. A literatura técnica demanda atenção, demanda, com certeza, mas traduzir literatura é a tradução mais difícil. Porque a gente tem que entender
que na tradução de uma literatura sempre se perde alguma coisa. A gente tem que escolher em vários momentos o que manter a estilística, a ideia do conto, o tom, a musicalidade do conto. Em alguns momentos, um desses elementos vai acabar se perdendo na tradução. É impossível traduzir um poema e fazer que ele tenha exatamente a mesma intensidade do que um original. A gente fez esse exercício com a Flávia também. Toda tradução literária vai carregar, de alguma forma, um pouco da percepção do tradutor, porque literatura é interpretativa. Ninguém lê um livro igual, ninguém tem as mesmas percepções sobre uma obra. Sempre vai ter um viés diferente. E é uma coisa que a gente encontra. Inclusive, nessa versão, a gente tem, muito demarcadamente, uma interpretação do autor. Em momento algum, Poe fala qual a relação desse homem velho e do narrador. No entanto, em uma das traduções, ele deixa muito explícito que, para ele, o homem é o patrão do Poe. Em diversas outras traduções, a gente encontra que eles chamam de empregador, de desfiador e etc. E eu não consegui encontrar uma versão que chamasse o homem velho de o pai, porque eu acho que essa seria uma interpretação muito invasiva para se traduzir no conto do Poe. Então, patrão, empregador, fica ali um pouco menos invasivo na obra dele. Eu acho que considerar que o homem seja o pai é uma interpretação muito. Assim, a gente não tem evidências no texto que falem isso. Ainda assim, eu acredito fielmente que o homem velho é o pai do narrador, unicamente pelo fato dele ser obcecado com o olho dele, que é um símbolo de julgamento. E aí eu trago novamente toda a teoria do Bakhtin, quando ele fala sobre a estética da criação verbal, sobre a ideia das palavras que mais afetam o ser humano são as palavras do genitor e da progenitora, justamente pelo fato de que através dessas duas pessoas que o ser humano começa a entender e se reconhecer como ser humano. Então, ele não sabe atribuir valor a si próprio. Ele só sabe encontrar o valor que é atribuído a ele. Pode falar, Henrique. Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Sim. Beleza. Depois de tudo que você falou, né, da leitura que a gente fez do texto, a gente, o pessoal de licenciatura, não, todo mundo, a gente até teve uma discussão na última aula de crítica literária. Eu queria trazer esse questionamento para você. E eu estava pensando sobre essa questão da loucura que é tratada no texto, que a gente conseguiria trazer alguns elementos que a gente estudou na análise do discurso, como, por exemplo, a ordem do discurso, que o Foucault traz lá os mecanismos de controle internos e internos do discurso, que isso poderia ser usado para avaliar essa loucura que é tratada no texto e no discurso do autor-personagem, sendo ele confiável ou não. Cara, eu acho que muito boa, muito bom ponto. Eu acho que com certeza sim, a gente consegue analisar o conto por um viés de análise discursiva, principalmente a questão do detrimento, né, detenção de poder ali que o marxismo vai trazer nessa análise discursiva. Se a gente considerar, e olha só, eu acabei de ter um insight, se a gente considera que esse homem velho é, na verdade, o patrão do narrador, a gente sai dessa ideia bakhtiniana de que ele seja o pai dele, porque o olho vai ter toda esse teor de julgamento sobre ele ser o pai que julga e que atribui sentido e consciência a esse narrador. E se a gente olhar por um viés marxista, por exemplo, a gente consegue entender que se esse homem fosse, na verdade, o patrão dele, o olho simbolizaria justamente essa questão de detenção de poder. Então, ele quer apagar aquele olho porque aquele olho é o de um abutre. Ele até descreve, né, que ele tem os olhos como os olhos de um abutre. Então, aquele olho que vigia, aquele olho que
cria regra, sabe? Aquele olho que, de fato, fica ali numa questão de observação hierárquica. Então, se a gente olhar pelo viés marxista para esse conto, a gente consegue tirar uma interpretação completamente diferente. E aí, talvez eu até fique um pouquinho do lado do narrador, porque seria uma visão muito mais na questão hierárquica de poder. Então, o olho sai desse viés de julgamento sentimental e entra nesse viés de julgamento hierárquico. Então, eu preciso apagar esses olhos que me vigiam como um abutre, num sentido de realmente ali uma detenção de proletário e burguesia. Então, se fosse nesse sentido, eu aplaudiria imensamente o tradutor que decidiu colocar como patrão. E talvez ele tenha colocado patrão na tradução porque foi essa visão que ele teve do conto, uma visão muito mais marxista do que bakhtiniana. E é uma visão muito interessante. E até tu fazer esse comentário, eu não tinha pensado por esse viés. Então, realmente, se a gente pensar por esse viés, o velho homem pode, de fato, estar ali como uma simbolia da burguesia, da detenção de poder. E isso só prova que a obra que o Poe criou é uma obra rica em simbolismo. Olha a quantidade de interpretação que a gente pode ter pela ausência de uma palavra. A gente não tem um adjetivo para definir o que é esse homem velho. Qual a relação desse homem velho com o narrador? E unicamente por essa ausência de uma definição desse homem, a gente já conseguiu fazer uma ligação com duas teorias fundamentais para qualquer linguista, para qualquer letrólogo. Então, a gente tem o materialismo histórico dialético de Marx e a criação da estética verbal de Bakhtin para fundamentar e construir toda uma teoria em torno da ausência de uma única palavra, patrão ou pai. Alguém tem mais alguma contribuição? Encantada, Ana, com a tua leitura. Muito boa, muito interessante, riquíssima, cheia mesmo de simbolismo. Se a gente for pensar no olho, né? Quantas outras obras têm a presença do olho, né? Como elemento que faz com que o protagonista tenha alguma ação ou que tenha algum desmembramento ou que tenha um deslocamento de uma ação por conta do olho. Na literatura infantil, por exemplo, tem os piratas, né? Que são caolhos. Tem vários. Vocês estão me ouvindo ou tá falhando? Porque eu tô aqui na Univille e às vezes. Perfeitamente, prof. Então. Pelo menos para mim tá perfeito. Perfeito. Então perfeito. tá bom. A gente pensando, né, em Peter Pan, por exemplo, que tem o pirata com um olho só, em várias outras obras, e o ditado popular, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, o que que é esse olho? Porque é um olho que ele fala, ele não fala no plural. Então, essa simbologia do olho é muito forte. E outra simbologia que também eu acho interessante é do 7, porque 7 é o número perfeito. Ele vai até o 7, ele dá esse número, porque ele poderia narrar que foram 8 Qualquer noites. outro número, Ele podia ter ido por 8, né? Ele poderia ter ido direto para o 8, mas não, ele falou que por 7 noites ele observou, e daí na 8ª noite foi aonde aconteceu, né? Aonde ele foi e finalizou, digamos, a loucura dele. E como ele narra calculadamente a paciência dele, os movimentos. Então, as sensações, elas são muito presentes, né? É o escutar, é o sentir, e é o vizinho que escuta. É o olho do velho, mas é o vizinho que escuta o grito. É o vizinho São que muitos chama... sentidos. Sim, são vários sentidos. Então, ele é um conto riquíssimo, né, em simbologias, riquíssimo em palavras,
em construções e rico também nas traduções, porque cada um que vai traduzir de um jeito, a gente concorda com um, discorda de partes de outros, e essa é a riqueza, a beleza da arte, né? Quando ela tem esse grau, digamos assim, a gente consegue discutir isso, tem mais coisas para a gente pensar, tem outras obras que a gente consegue conectar, e a obra do próprio Edgar Allan Poe sendo encadeada, né, como se fosse um Sherazade, é a Sherazade que conta uma história que termina e que a gente fica querendo saber da outra, deixando esse gostinho, ele termina aqui, mas a gente fica querendo ler mais coisas, querendo discutir mais, né, obras dele, contos e o poema que veio aqui à tona, né, na primeira discussão também foi pincelado algumas questões. Então, assim, essa questão da gente perceber as traduções, de perceber os originais, como é importante para nós que somos aqui do curso, que trabalha com a língua, que trabalha com o movimento da comunicação, e para a gente pensar como que a gente chega em outras pessoas, né, por esse viés de discussão, né? Numa discussão tranquila, que pessoas que não estudam especificamente literatura, mas que leem literatura, podem participar, porque é uma discussão muito tranquila. A gente vai falar das nossas análises, dos nossos sentimentos, das nossas sensações e de algumas descobertas que a gente faz, né? Então, fica aí o convite para as próximas vezes, né, do Clube do Conto, para as pessoas que queiram vir participar como mediadores, né? É, as, é, o nosso cronograma está lá no Instagram do Prolige. O próximo que a gente vai discutir vai mudar agora de autor. A gente fica querendo discutir mais a Edgar Allan Poe, não fica, Ana? Com certeza. Por mim, todas as obras virariam um clube do conto. Analisar toda a história Toda escrita do obra. Edgar Allan Poe, até a lista de mercado dele. Sim, com certeza. A gente ia descobrir muita coisa, né? Mas no próximo a gente vai para um outro autor, né? Que é daí Ernest Hemingway. Nós temos dois contos dele. Colinas como Elefantes Brancos é o primeiro, no dia 12 de junho. Já fica o convite aí para as pessoas irem lendo, descobrindo as traduções. Eu amei essa perspectiva de pensar nas várias traduções, de pensar na leitura do conto original, né? A primeira discussão da Carol, né? Da Carolina foi interessantíssima. Ela foi profundamente, né, nos símbolos que tinham do conto, da maçonaria que ela foi pesquisar, né, e de quanto isso nos intriga, nos enche de curiosidade. Então, espero que venham mais mediadores assim, com essa, digamos, perspectiva de pensar, de olhar, né, essas novas, não os novos olhares, mas os olhares que existem, né, as versões de traduções que existem de Ernesto Hemingway. Estou curiosa. E o segundo é no dia 10 de julho, então um pouquinho antes do recesso escolar, que é Os Assassinos. Foi um prazer, Ana, te ter aqui no Para grupo, mim te ter também, aqui no prof. clube. Adorei a tua perspectiva. Se você tiver mais alguma contribuição, se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar, fica à vontade. Eu vou pedir para quem puder abrir quem tiver a possibilidade de abrir a sua câmera para a gente fazer um registro aqui deste momento, porque é interessante, né? O Prolige precisa comprovar as suas atividades culturais, né? As suas atividades de extensão. Então, essa é uma atividade de extensão importante. E é legal a gente ter as carinhas de vocês aqui. Então, quem puder abrir, vou agradecer imensamente, tá bom? Ana, com você a palavra, se quiser fazer mais alguma contribuição, falar mais alguma coisa que você lembrou, alguma coisa que você lembrou agora e que eu achei fantástico. Aí eu lembrei de uma sinapse aqui agora. Ótimo, é isso mesmo. Porque quando a gente vai falando, a gente vai elaborando e vai lembrando de tantas outras coisas. Então fica com você aí a finalização deste encontro de hoje. Eu vou registrando aqui, tá bom? Tá bom.
Obrigada, prof. De novo, eu queria agradecer o convite. Sempre falar de Poe para mim vai ser maravilhoso. Eu passaria horas aqui discorrendo sobre o Edgar Allan Poe. Eu adoro ele, foi uma das minhas inspirações para me tornar escritora. Eu acho que eu tenho um pouco desse mesmo tom que o Poe tem, né? Já que eu me inspirei muito nele. Inclusive um pouquinho de autopromoção. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nas minhas escritas, tá lá no @entranhaspoéticas, entranhas.poéticas. E, inclusive, para os interessados, amanhã inicia a pré-venda de um livro que eu estou participando, Os Contos em Miniatura. São 365 contos, o objetivo é ter um conto por dia, e a maior parte deles tem um teor meio gótico, meio macabro. Então, para quem gosta de Edgar Allan Poe, eu acho que vai ser uma aquisição interessante. Arraso, Olha! Ana, parabéns. Obrigada! Ai, olha, a gente está muito feliz. Por favor, compartilhe sempre com a gente as suas escritas. Assim, esse contato, né, essa possibilidade com os acadêmicos que gostam de escrever e que têm essa generosidade de compartilhar, porque, assim, é estar muito desprendido, né, de você compartilhar o que você escreve. Então, eu parabenizo a sua coragem e a sua generosidade de mostrar para a gente o que você escreve, você gosta de ler, de apresentar, de declamar, e isso traz todo um ritual que é um ritual muito interessante para o próprio curso, né? Para além de estar na universidade, e é só licenciatura. É licenciatura, mas é tantas outras potências como artista, como escritor, como escritora, como performática, né? Como leitora crítica, como alguém que olha para esse mundo literário e possa contribuir estabelecendo pontes, né, com pessoas que querem às vezes discutir, mas que não dão conta, que faltam elementos para olhar. Então, com certeza, essas análises vão contribuir, vão ajudar, vão, às vezes, estimular pessoas que não leram. Ah, opa, ela leu esse, então vamos lá, vamos descobrir o que ela descobriu, vamos ver se eu também descubro. Então, eu vejo que é muito salutar, né, a participação de vocês, dos acadêmicos, de modo geral, em atividades, em eventos como este, como ProLer, como, né, em outros espaços que a universidade proporciona. Com certeza, o currículo, ele sai diferenciado, vai para além do currículo físico e digital, né? Hoje, do curso de letras, né? Ele vai amplificando, vai ecoando outras possibilidades. Muito obrigada pela tua presença, parabéns. Parabéns a todos que ficaram até aqui. Fica o convite para as próximas discussões e fica o convite também para quem quiser fazer as mediações, entre em contato com o Prolige, fala lá pelo Instagram. A Grace e a Luísa estão lá para ajudar vocês. Grace e Luísa, muito obrigada por vocês estarem aqui, gravando, participando, e obrigada a todas as pessoas que participaram, os acadêmicos. Eu vi que a professora Flávia também estava aqui. Eu acho que ela já deve ter dado uma saidinha para se preparar para entrar em aula. Então, ó, um Nós abraço. que agradecemos, prof. Beijos. Até mais. Tchau, gente. Ótimo, Obrigada. arrasou, Ana. Queremos ouvir mais, hein? Até daqui Beijos. a pouco. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, É Luísa. isso, né? Deu Muito certo, bom, né? prof. Aham, sim. Eu tive um problema doméstico, vou ter que ir em casa resolver, mas eu vou e volto, tá? Ok.